Oi, oi, oi! Estou aqui de volta para falar sobre o traço de caráter oral. Se você está seguindo o nosso canal, dá um like aqui, e não esqueça de compartilhar com seus amigos, que isso ajuda muito que a gente possa impactar mais pessoas. E aí a gente faz essa troca justa entre eu, que estou compartilhando os conteúdos com você, e você que pode utilizar esses conteúdos para que você possa expandir a sua percepção. Vamos lá então? Isso mesmo, estou aqui de volta para falar sobre o traço de caráter oral. E hoje esse vídeo, quero lembrar que ele faz parte dessa série de vídeos que eu estou criando como conteúdo para você, especialmente para que você possa identificar as principais características dos traços de caráter. E o que são mesmo os traços de caráter? São 5 os traços de caráter que tem a ver com algumas formas de você lidar com o mundo, como se fossem diferentes pessoas que existem dentro de você, que nós podemos falar que são diferentes facetas, diferentes personalidades. Então é como se fosse assim, 5 pessoas dentro de você e cada momento uma dessas pessoas, né, o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido, vem ao palco da vida para se expressar. É isso mesmo. Agora talvez comece a fazer sentido para você o porquê que muitas vezes existe todo um estado de conflito dentro de você. É isso mesmo. Porque às vezes é o esquizoide brigando com o oral brigando com o psicopata brigando com o rígido brigando com o masoquista. Ou às vezes aquele tumulto interno. E aí uma voz diz uma coisa, outra voz diz outra e assim por diante. Tá fazendo sentido isso para você? É? Então vamos lá. O que é essa falação interna, esse falatório todo que acontece dentro de você? Essa compulsão, às vezes, de ideias, de pensamentos, de dúvidas, tem a ver com esses 5 traços que são formas, né, ou formas de responder, ou nós chamamos também de mecanismos de defesa. É isso mesmo. Mas por que será que a gente tem que se defender do mundo? Por que será? O que aconteceu é que quando nós éramos criança, desde o útero da nossa mãe, passamos por várias fases e cada uma dessas fases do desenvolvimento pode ter ocorrido o que nós chamamos de pequenos traumas, ou estresse, ou grandes traumas, porque eu conheço muitas histórias de muitas pessoas, né, durante toda a minha jornada como terapeuta, como professora aqui da uma universidade, que as pessoas vêm compartilhar histórias da vida delas, e não foram histórias bonitas, foram histórias que deixaram profundas cicatrizes, é isso mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós éramos criança, nós não tínhamos todos os recursos para que a gente pudesse nos defendermos. Quem deveria nos defender, digamos assim, seria as pessoas que são os nossos cuidadores, né? Aqueles que fazem a função materna, paterna, os nossos avós, né? Os nossos tios, ou aquele que cuidou de você. E mesmo que a gente tenha recebido todos os cuidados, né, necessários, você não fica ileso ou imune a essas, vamos falar, feridas. Vamos falar de dores primárias, tá? Então todos nós, de alguma forma, carregamos na nossa consciência essas dores primárias, tá? Tá fazendo sentido isso para você? Sim? Então vamos lá. Eu quero então começar a desvendar aqui as características do traço de caráter oral. Pega a caneta, papel e anota, porque se você observar em você essas características ou nas pessoas que fazem parte do ambiente, você vai aprender a lidar melhor com todas as pessoas. E como você sabe, um dos lemas aqui da uma universidade é que a gente sempre carrega essa bandeira, é que a vida é relacionamento.
Dos relacionamentos nós viemos, dos relacionamentos nós existimos. E nós somos, né, os relacionamentos, e através deles que nós aprendemos ser quem somos, tá? Através do quê? Através do vínculo, através da troca, através da projeção, através do aprendizado, através da cumplicidade e tudo isso. E quando a gente fala de relacionamentos, a gente está falando especificamente de quem? Do traço de caráter oral. E uma das características do traço de caráter oral é o vínculo. Ele tem essa principal característica. Ele adora se vincular, ele adora se relacionar. O desenvolvimento do traço de caráter oral ocorreu no momento do nascimento, até mais ou menos 9 meses, um ano e meio. Depende muito de cada uma das crianças. Como nós todos passamos já por essa fase, foi a fase da amamentação. Então, é toda a fase que você recebeu o peito materno, né, o leite da mamãe, o cuidado da mamãe, e todos nós, nessa fase, nós nos vemos, ou nós nos víamos como uma extensão da mãe. Então, era uma relação simbiótica com a mamãe. E aí pode ter ocorrido muitas circunstâncias, como por exemplo, né? Pode ser que a sua mamãe ela tenha ficado doente, ou ela teve depressão pós-parto, ou você talvez não tenha recebido toda a amamentação necessária, ou você não recebeu a nutrição necessária. Porque aqui, quando eu falo de nutrição, eu estou falando de 2 tipos de nutrição. A nutrição, que é a comida, que no primeiro momento é a mamadeira ou leite materno, e depois vem junto com isso a nutrição do acolhimento, do cuidado, do olhar dessa mamãe, desse afago, desse carinho, desse colo, né? Então, tudo isso faz parte do quê? Da nutrição. E quando a gente fala oral, é porque esse biotipo em você, em mim, ele se manifesta, ele se desenvolveu através desse momento da oralidade, aonde tudo vai para a boca. Então, a oralidade em nós, ela se manifesta dessa forma. E aí, quais são as características, né? Além de receber o mundo através da boca? A característica é a comunicação. Isso mesmo. Então, todos que têm um traço de caráter mais desenvolvido, com maior grau de percentual, digamos assim, é um tipo de pessoa que gosta de falar, é um ótimo comunicador, professor, palestrante, um bom orador, digamos assim, oradora, né? Então a sua comunicação é seu meio. Então são pessoas que usam a comunicação, a empatia, o estar com o outro, o se conectar com o outro. Para quê? Para o seu trabalho, para manifestar os seus recursos. Então, o principal recurso é a comunicação. E o traço de caráter oral em nós, ele gosta de contato, de massagem, de pegar. Então, é o tipo de pessoa que ele fala tocando, ou ele está vendo as coisas. Por exemplo, ele vai numa loja. Ele tem muito essa sinestesia, essa necessidade de tocar, de sentir a textura, a maciez das coisas, a aspereza das coisas. E ele é o traço dos sentidos. Então, tudo para o oral é a experiência do sentido. É isso mesmo. Então, quando a gente fala de características, a principal é essa: a comunicação, a empatia, o gostar de se vincular, de estar perto de pessoas, não gosta de ficar sozinho, gosta sempre de estar cercado de pessoas. Agora, a dor, uma das principais dores, feridas, é a dor do abandono. Como essa dor se desenvolveu? Digamos que quando nós nascemos, logo depois que nós nascemos, se a mãe ela passou por um período, por exemplo, de depressão pós-parto, como eu falei, ou doença, ou ela teve que se ausentar, ou ela teve que voltar ao trabalho, ou ela teve que, vamos dizer assim, dividir o tempo dela em cuidar de você, cuidar de os outros irmãos, caso tenha outros irmãos pequenos, ou qualquer coisa que tenha acontecido no cenário que esse bebê estava,
a criança sentiu ali esse abandono. Então, a primeira vez que ela sentiu essa dor do abandono foi nessa fase, ou pode ter sido várias fases. Pode ser que a criança, ela se viu ali em algum momento, né, perdida, porque ela estava sozinha no berço. E aí ela chorava e ninguém a atendia. Então isso pode ter sido uma das pequenas ou muitas cicatrizes, digamos assim, dessa dor primária. E aí, hoje, no mundo adulto, se você tem esse traço evidenciado, pode ser que você sinta muito essa dor, né? Você começa um relacionamento e aí você morre de medo de ser abandonado, de ser deixado de lado ali. Pode ser que você tenha medo de começar um emprego e aí você é mandado embora e você sente isso como um abandono. Então, a mente, né, interna do oral é uma mente de sensações. Na verdade, a racionalidade no oral, ela é muito diferente, por exemplo, da racionalidade do esquizoide. O esquizoide é extremamente analítico, racional, pensa. O esquizoide, ele sente. Às vezes, quando acontece algo, ele é inundado de sensações. Ele só consegue racionalizar, pensar sobre aquilo que aconteceu depois. Tudo que ele quer nesse momento, às vezes, é chorar, colo, ou quer comer algo para tampar aquele buraco do abandono. Tá fazendo sentido isso? Você já sentiu isso em algum momento, aquele desespero de tapar o buraco porque você está sentindo alguma dor que nem você sabe explicar de onde vem essa dor? Essa dor, ela vem às vezes lá desse momento, né, que é a primeira fase da nossa vida, quando a gente está aqui nesse planeta, que é do momento do nascimento, né, até mais ou menos um ano e meio, quando a criança, ela começa já a se alimentar não só com a mamadeira, né, mas ela já começa a nascer os dentinhos, ela começa a comer, né, comidinhas mais pastosas, e aí aconteceram muitas coisas, né, nessa fase. E tudo que aconteceu, de fato, né, tudo que aconteceu foi jogado lá para o seu inconsciente. Pode ser que você não se lembre hoje, ou você tem vagas lembranças sobre o que aconteceu nessa época. Mas essas marcas, essas cicatrizes, essas dores estão aí. E a dor principal é a dor do abandono, para quem tem esse traço muito desenvolvido, tá? E o recurso, lembrando que as características positivas são muito importantes, tá? O recurso do oral é a comunicação, é a empatia, é sentir o que o outro sente, é viver as experiências do mundo dos sentidos, tá? Então ele gosta de ouvir, experienciar, gosta de tocar, gosta de falar, gosta de cheirar. Então os 5 sentidos é um prato cheio para o oral. Outras características que eu quero trazer aqui é as características que se destacam no corpo físico. É isso mesmo. Como o esquizoide, eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, vai lá assistir. Ele tem traços do corpo que são mais longilíneo, mais magrinho, pouca musculatura. O traço oral, ele é mais redondinho. Então, quando você olha para uma pessoa e vê aquela carinha redonda, bochechinhas, aquele rosto mais infantilizado, normalmente o oral, ele não mostra a idade que ele tem. Ele sempre mostra assim, como se ele fosse bebezão. E o jeito dele falar, às vezes, é mais criança, ele sempre gosta de chamar atenção para si também. E o corpo, porque existe formas e formas do oral criar o seu corpo, mas existe um oral, que pode ser um oral que a gente fala da falta, que é o oral mais magrinho, mionzinho, com pouca musculatura, e toda a musculatura, tanto do oral do excesso como o oral da falta, é molinho, tá? Sempre aquela pele mais macia, molinha, sem muito tônus, tá? E o traço em si, a marca são mais arredondadas, tá? Todas as nuances mais arredondadas, mesmo no oral da falta, como no oral do excesso.
A diferença do oral do excesso e da falta é que o oral do excesso, ele é mais cheinho, mais gordinho, tem a tendência a engordar. E o oral da falta tem a tendência a ser mais miãozinho, mais magrinho, tá? E não tem tanta tendência a engordar, tá? Porque ele tem essa subnutrição, digamos assim. Faltou para ele, quando ele era bebezinho lá, essa nutrição, tanto de comida como nutrição do carinho, tá? Do afago, do afeto, tá? E do excesso foi aquele excesso de zelo, excesso de cuidado, excesso de comida. Às vezes a forma da mãe mostrar amor era tuchar a comida, né? Tuchar atenção ali prontamente, tá? Para entender essas duas nuances. Muito bom! Então espero que você tenha gostado dessas características, desse conteúdo sobre o oral. Fica atento aí no seu ambiente, seja com seus filhos, seja no ambiente de trabalho, se você consegue reconhecer essas características da pessoa do tipo oral. E lembrando que todos nós temos essas características, ou de alguma forma essa característica ela faz parte de nós. A comunicação. Só que tem gente que se expressa muito bem e tem gente que precisa desenvolver essa expressão. Então, talvez não tenha um grau acentuado da oralidade, tá bom? Então, presta atenção aí na sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família, os amigos, os colegas de trabalho. Se as características que eu apresentei aqui, você consegue desvendar através da observação. Observação do corpo e a observação do que a pessoa diz e como ela diz. Harion, Harion, a gente se vê no próximo vídeo.